também se rebelou contra o senhor. Foi verdade isso ou é mito, Coraza? Vamos lá, Olha, não é um livro, mas vamos fazer. Essa pergunta eu tenho que fazer para o senhor. Eu disse que não precisava dos ricos. Negativo. Né? Eu nunca falei essa frase. Posso ter criticado de outra forma, mas não com essa expressão. Batista, então é o seguinte. Esse povo que me critica até hoje, nessa eleição, que não tenho nada que ver, né? Eu não sei se isso aí está rendendo voto ou está perdendo voto, né? Mas eu estou recebendo muita solidariedade, né? Escuta, o pessoal não te deixa mesmo. E olha, é memória curta, porque em 83, quando eu assumi, o caos era muito maior do que em 96, por amor de Deus. 10 vezes maior. E quem estava lá é o mesmo grupo que está agora há 16 anos falando. E olha, naquela vez, eu vivi aquele momento. Eu vou fazer essa história não do que me contaram, do que eu presenciei, mas daquilo que eu vivi. Né? Participei diariamente. Naquela vez, tinha uma tal de Fundação Padre Alois, que os professores municipais, aquela fundação devia 6 meses de salário, não era 3, era 6. Minha mãe eu lembro que não recebia, ela vinha na antiga Casa Trento aqui na São João, né? Meu pai é que tinha que vender uns sacos de milho lá para fazer o rancho do mês. Tá, e daí tinha o prédio da prefeitura, era alugado do falecido Valdemar Ussoni, sabe? Ali onde era o núcleo, né? Estava atrasado o aluguel 2 anos que a prefeitura não pagava. E outra coisa, gente, tinha o tal de protocolo, era uma moeda de Toledo. A pessoa que tinha para receber protocolava lá na recepção o crédito que tinha para receber e ficava anos, não recebia, daí vendia pela metade do preço para alguém que tinha dinheiro e aplicava, comprava. Seria as notas podres do governo. Era o protocolo. Tinha tal de Serpatol, que nós ficamos 10 anos pagando as dívidas e daí dissolvemos e criamos a Endur, que está aí hoje fazendo asfalto para todo o município de Toledo. Então, comparando o que estão falando hoje e com aquilo, é 10 vezes pior. E esse povo tem vidraça e esquece isso. E, Batista, eu estou dividindo o meu livro em 4 partes. Primeira parte, o primeiro mandato, tá? E no primeiro mandato o senhor deixou um legado extraordinário, né, Coraza? Pois é, o pessoal fala que Toledo hoje é bem visto no Brasil, no mundo e tal. Nunca Toledo foi tão divulgado, sem gastar um tostão de publicidade, entre 83 e 88. Aqui tiveram eventos nacionais e internacionais que vieram aqui para conhecer o trabalho comunitário de Toledo, né? Desculpa, olha, o Bizunin era o secretário da Agricultura, o primeiro secretário da Agricultura, nós tínhamos o primeiro secretário de Saúde. Toledo ressurgiu das cinzas. E o que aconteceu? O ministro da Agricultura veio em Toledo, trouxe os 27 secretários estaduais da Agricultura em Toledo, no La Salle, veio o governador, teve um seminário sobre a conservação de solo, porque Toledo fez um mutirão. E naquele trabalho, Toledo ficou, o governador, que era o José Richa, o pai desse Beto Richa, ele, em todas as reuniões onde ia, dizia: nós temos que fazer o que Toledo está fazendo. É na indústria, é na conservação de solo, é no meio ambiente. E, então, olha, caravanas que vinham. E olha, Batista, muita gente de Toledo viajou o Brasil com passagem paga, estadia para participar de eventos em faculdades, em seminários, levando a experiência de Toledo. E olha, eu visitei mais de 15 estados com passagem paga. Estive em Belém do Pará com o Araújo, que era o presidente da Toledo S.A., numa experiência lá. Então, desculpe, meus amigos, vamos recordar os fatos. O Parque Ecológico é uma obra que o senhor iniciou? Exato. O Campolo disse que ele quem deu o pontapé, mas a construção em si foi o senhor? A construção foi, até tu vê como são os fatos, se esquece tudo, né? No dia que nós fizemos o acordo com a dona Diva para
começar a executar o projeto, o Campagnolo esteve presente no auditório da prefeitura, e ele se pronunciou que ele tinha feito um decreto de desapropriação há tantos anos antes, e para mim foi novidade, eu não sabia, desconhecia esse fato. Então, tu vê, esse parque era sonhado já no tempo do Campagnolo, depois nós tivemos a felicidade de executar. Então, Batista, 93, 96, eu enfrentei a frentona, né? E ali, o poder econômico, o poder político. Antes disso, as 3 maiores empresas chamaram todos os partidos lá no Olinda e queriam candidatura única e conversaram com todos, menos com o PT. E eu interroguei, mas vocês não vão conversar com o PT? Não, o PT nós não vamos conversar. Olha que vocês vão transformar o PT numa vítima, ele é capaz de ganhar de todos. E aí, se queria comprar o prefeito de Toledo na época, à base de moeda, né? E eu me revoltei contra aquilo, né? Agora, Batista, o pessoal fala dos juros dos supermercados, fala da falência da prefeitura de 93. Foi bem menor do que em 83, tá? Então o senhor respira um pouquinho, vamos tomar um café. Eu tenho um bloco comercial para fazer agora. Depois nós vamos falar um pouco sobre essa questão de 93 e 96. Mas eu tenho uma pergunta, eu já vou fazê-la agora, deixar para o senhor pensar. Se o fato do senhor, por exemplo, ter deixado a condição de deputado estadual e voltado para a prefeitura, se causou um estrago político na vida me permita sua, certo, mas enfim, do senhor, e até o comentário sim, hoje em dia aí, que o senhor deveria na época ter colocado para ser candidata a sua esposa, a dona Serenita, que tinha, e é muito querida até hoje, mas na época estava no auge político, e que o senhor hoje seria até hoje deputado estadual, deputado federal, senador, enfim. Eu quero que o senhor espere um pouquinho, vamos tomar um café e na sequência nós voltamos. São 8h21 em Toledo. São 8h29, hora oficial do Brasil. Estamos retornando com a edição de hoje do Uruguaçu Notícias. Corazão, um internauta ligou aqui, aliás um ouvinte, perguntou: o senhor é sócio da Rede Lunite? Pois é, seria bom, né? Então já respondeu. Ele falou, pergunta, vou perguntar. Já está perguntado, já respondeu. Tá. Aí o senhor foi prefeito, o senhor enfrentou a frentona, que o Duílio... Assembleia. É verdade, foi para a Assembleia, é verdade. Tá, você perguntou sobre a Assembleia, por que eu não fiquei lá, né? E desde o senhor voltou a ser o pessoal me pergunta e ainda acha que foi o maior erro da minha vida. Eu particularmente entendo então que deixa... Sim. Você falou da dona Serenita ser candidata. Se ela tivesse aceitado, eu acho que ela ganharia. Sim. E falar em dona Serenita, eu quero fazer justiça. Se fala tanto aí em nepotismo e diabo a 4, né? A dona Serenita trabalhou 8 anos, 24 horas por dia nos mutirões e correndo com o carro próprio sem cobrar um tostão. E depois, no fim, ela assumiu a secretaria e foi apedrejada, que era o fim do mundo. E tem gente que hoje está há 16 anos como nepotista aí, não acontece nada. Viu, Batista, a Assembleia Legislativa foi um sufoco para chegar lá. E Aníbal Cury era o presidente perpétuo da Assembleia. Ele não saía para fazer campanha, mas ganhava tudo. Ganhava tudo. E um mês antes de chegar a data de assumir, eu visitei a Assembleia, fui na presidência pegar a cópia do regimento interno da Assembleia para me inteirar. Eram uns papeluchos tudo amarelado de 20, 30 anos, sem encadernar, sem nada. Esse era o regimento interno da Assembleia. E a primeira coisa que o Aníbal me perguntou: deputado Corazza, você sabe que eu sou candidato à reeleição. Oh, meu Deus do céu, eu sempre preguei renovação, Aníbal, não tenho nada contra o senhor, mas eu estou querendo partir aquilo que eu preguei na campanha. Aí ele começou uma lista, quem assinava que estava com votar para ele para a reeleição, já ganhava carro, gabinete, toda a mordomia da Assembleia. Quem não assinava é só depois da posse. Então, ele conseguiu 28 assinaturas que aderiu a ele presidente, ganhou a eleição na caneta.
E é que o dia 1º de fevereiro de 91, o dia da posse, saiu a eleição. E na hora que abriu a urna, deu 27-27. Um cara que assinou